8h38 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 15 de novembro, dia de Santo Amaro, estamos recebendo aqui a presidente da Fundação Cultural, jornalista Oswaldo Lima, a auxiliadora Freitas. Voltamos com você, Aloysio, neste bloco final do programa. A cultura é um assunto muito vasto, né? A cultura, a ciência da antropologia existe para discutir o que é cultura, né? E cultura pode ser tudo, né? Cultura é hábito alimentar, por exemplo, culinária, além do canto, dança, teatro, artes plásticas, arquitetura. A cultura é uma coisa viva, né? As pessoas relacionam muito cultura a museu, quando a cultura de fato é uma coisa viva. Sobretudo nas comunidades do interior, que mantém essas tradições muitas vezes orais, como o caso do jongo, passada de pai para filho, né? Mas tem também a cultura popular do carnaval. Tem aqui uma figura conhecida do carnaval, de Campos, da Damarciano, da Hora Ribeiro. Ele pergunta aqui, em relação às manifestações da cultura popular aqui da cidade, como Bois Pintadinhos, Carnaval e outras, uma senhora, auxiliadora, pretende resgatar. Boa sorte na sua gestão à frente da cultura. Então, a cultura popular é uma outra vertente, né? Então, a gente vai estar trabalhando também com esse segmento para dar apoio, incentivo, capacitação. Nós vamos trabalhar muito com capacitação para que a gente possa estar instrumentalizando os segmentos a buscarem seus espaços, a buscarem condições de se autogerenciarem, de se autopromoverem, né? A questão do carnaval, a questão dos bailes. Perdão? Boi Pintadinho, os bailes que existiam de carnaval, né? Como é que a gente dizia? A folia ali, na praça de São Salvador, né? Aqueles blocos. Você tem agora aqui que é muito concorrido, quer dizer, tinha até a pandemia, na praia do Boneco Sem Sossego, aqui na Praça do Sossego. Isso. Então, a gente vai estar também olhando, tendo um olhar voltado para isso e um projeto. E nós vamos estar conversando com esses segmentos também. Está previsto no plano de governo, né, para que a gente possa dar apoio, mas levar esses segmentos ao seu autogerenciamento e não serem gerenciados, né? Vamos tentar profissionalizar isso, né? Instrumentalizar para que isso possa acontecer, promovendo cursos para agentes culturais, de fazeres, de saberes populares. Então, é uma outra vertente que nós também estaremos atentos para trabalhar também, porque é importante. O Boi Pintadinho é uma referência aqui na nossa região. O Carnaval de Campos sempre foi também uma referência, né? Então, a gente vai estar buscando também fazer com que essas questões estejam no centro das nossas discussões e do nosso planejamento na área cultural. E aqui a manifestação do Carlos Augusto Souto Alencar, presidente da Academia Pedralva. Ele coloca aqui, a gente falou no bloco anterior, em relação à manutenção da Rafaela à frente do arquivo e da Graziella à frente do museu. E o Carlos Augusto Souto Alencar coloca aqui, aplaudo a decisão do presidente auxiliadora Freitas em manter Rafaela Machado e Graziella Sicocar Ribeiro à frente do arquivo público e do museu histórico. Carlos Augusto, faço minhas suas palavras, são das pessoas que realmente demonstraram trabalho. E quando veio a pandemia, de maneira mais forte, por março, abril do ano passado, e RPAs foram dispensados, né? As duas tiveram, inclusive, muita coragem a se posicionarem publicamente em defesa das pessoas que trabalhavam com ela. Então, mostrando que o trabalho de Rafaela e Graziella independe dos governos, né? E, se for o caso, até batendo de frente com o gestor.
Então, eu também acho todas as pessoas muito capazes e parabenizo a auxiliadora por tê-las mantido. O respeito à equipe técnica, Alizine, o respeito à equipe técnica, ao trabalho eficiente e eficaz dessas pessoas, devem ser preservados e devem ser mantidos. Não tem por que trocar agentes culturais, gestores culturais que estão dando certo. A gente troca aquilo que está errado, aquilo que não está dando certo, né? Mas aquilo que está certo, que tem resultados, tem que ser preservado. E eu admiro muito Rafaela, admiro muito Graziella, né? O prefeito Vladimir também sabe do trabalho, então a aceitação foi muito boa e eu fico feliz que o segmento da cultura e que a sociedade esteja aprovando a permanência delas. Acho que isso que milita na cultura em campo são... Não vou entrar em Nelson Rodrigues, né, porque dizer que toda unanimidade é burra, mas a manutenção de Rafaela e Graziella, e digo porque milito na cultura há alguns anos, desde os anos 90, a parte da minha atividade como jornalista, né, como poeta e também como cineclubista, acho que é unânime a aprovação pela manutenção de ambas. Tem aqui também, auxiliador, o Magno Gomes, aqui no streaming. Aloysio, pergunta auxiliadora feita sobre a Casa de Cultura de Goitacazes. Estava passando por obras, mas não sabemos em que pé está essa obra. Nossa Casa de Cultura, está falando porque deve ser habitante de Goitacazes, já foi palco de grandes eventos, cursos em diversas áreas e hoje se encontra fechado. Existe previsão para a reabertura? Isso é complementando a pergunta do telespectador. Vou puxar brasa para minha sardinha. A Casa de Cultura Zé Cândido Carvalho foi inaugurada no último governo Zé Barbosa pelo então chefe do Departamento de Cultura, no departamento, não era fundação ainda, Diva Abreu Barbosa, né? Junto com Aristide Sofiati, junto com Conceição Sardinha e professora Marluce. Então, como é que está a Casa de Cultura Zé Cândido, auxiliadora? Pois é, essa semana, ontem, a minha equipe fez visitas às casas de cultura, tanto a de Goitacazes como a de Conselheiro Josino, levantamos todas as demandas, né? E agora nós vamos sentar para a gente ver os caminhos de colocar efetivamente essas casas de cultura em funcionamento. Porque as casas de cultura, elas são muito importantes nesse processo de descentralização e democratização do acesso à cultura, né? Eu acho que um grande desafio que nós temos é tirar a cultura do centro, do coração central da cidade e levar aos distritos, né, às localidades, inclusive para a gente fomentar os fazeres culturais dos territórios, que isso é muito importante. A cultura tem um leque, não é só patrimônio histórico, não é só, né, acervo documental, mas são os fazeres, as tradições, as raízes do nosso povo. Então, um dos focos, uma das prioridades do nosso planejamento na área é justamente promover essa descentralização e essa democratização e esse buscar dos fazeres culturais dos territórios do nosso município, que é muito grande, né? Então, a gente tem que levar a cultura à população. A gente quer muito trabalhar a formação continuada, inclusive da sociedade, para que haja o sentimento de pertencimento dos equipamentos culturais, da cultura, da nossa história. E isso precisa ser trabalhado demais, e nós vamos estar trabalhando essa formação, né? E construindo isso com a sociedade, com as nossas crianças, trabalhar em parceria com a educação, porque é de lá que a gente começa. A educação patrimonial é extremamente importante de ser trabalhada e construída com as crianças e com os adultos, vão buscar também levar esse sentimento de zelo, de cuidado, de importância da história e da cultura do nosso povo, que é tão rica, né? Então, as casas de cultura foram levantadas e agora nós estamos buscando. Elas estão, na verdade, são equipamentos esvaziados, né? Tanto de estrutura física como de pessoal.
né, tiveram as suas equipes esvaziadas. Então, este é um novo desafio. Então, eu peço assim às pessoas, está sendo muito bom, porque, na verdade, tudo que as pessoas estão perguntando são coisas que a gente já tem no nosso planejamento, tem nas nossas ações, nas nossas diretrizes, nas nossas metas, mas pedir às pessoas que tenham um pouquinho de paciência, porque não está fácil, né? Os equipamentos que a gente encontrou em melhores condições, né, foram o Teatro Municipal Trianon, que também está precisando de reparos, mas quando eu fui presidente lá, nós fizemos uma grande obra lá de reforma, de construção de fosso de orquestra, de ampliações. Então, ele está, né, o equipamento, a sonorização, nós trocamos tudo, iluminação, ele está em melhor estado, mas de lá para cá também não houve mais nada que aconteceu, mas se ele tivesse que abrir agora, se não tivesse a pandemia, daria para a gente, né, começar a fazer alguma coisa presencial lá. E o Museu Histórico. Oi? O Teatro de Bolso. Aí deixa eu falar um pouco do museu. O Museu Histórico, que a gente fez a visitação também, está precisando também, porque o último atendimento de manutenção foi quando ele foi restaurado, né, no primeiro governo Rosinha, e de lá para cá também, pelo que nós levantamos, não aconteceu nenhuma ingerência lá de gestão para resolver os problemas que estão lá. Tem problema de filtração, tem problema de cupins, e nós já estamos... Olha, em menos de 10 dias de atuação, você acredita que nós já fizemos 60 ofícios de trabalho para que a gente possa estar resolvendo esses problemas que foram detectados, né? Então, nós estamos trabalhando muito, ainda com uma equipe pequena, mas trabalhando muito. Então, as pessoas podem ter certeza que os equipamentos culturais estão no nosso plano de trabalho, né? E a gente vai fazer o máximo possível para que isso possa ser resgatado o mais rápido possível. Nós estamos aí com um decreto de calamidade pública por 180 dias, né? Mas vamos estar trabalhando aí para que a gente possa estar buscando. Olha, os jardins do Teatro Trianon era mato, já está sendo atendido. A iluminação ao redor estava sem funcionar, já está funcionando. Nós vamos começar a colocar aqueles postes, né, com LED, enfim, para que aquilo ali possa estar sendo revitalizado. As pessoas já estão voltando a caminhar lá de noite, coisa que não estava acontecendo, que estava tudo apagado. Então, nós estamos trabalhando muito. Então, acreditem, a nossa força de trabalho, a nossa vontade é muito grande, né? Então, nós vamos conseguir, se Deus quiser. É que você citou a Kátia Macabu na sua equipe, e ela colocou aqui uma intervenção no streaming. Eu vou ler. Kátia Macabu, diretora teatral, né, parte da equipe da Auxiliadora. O Plano Municipal de Cultura contempla todas as vertentes culturais do nosso município, inclusive a cultura popular. O foco está no patrimônio físico, primeiro pela urgência de não deixarmos esses equipamentos serem totalmente danificados e perdidos. Mas tudo será meta do nosso trabalho. Auxiliadora, esse bloco a gente estava prevendo falar do Arquivo Público e do Museu Histórico. O Museu Histórico que você falou. E a situação do Arquivo Público, como é que está? Pois é, foi visitado por mim, pela minha equipe, inclusive com Kátia Macabu junto comigo. Como eu já disse, nós ficamos muito satisfeitos com o trabalho de restauração, de conservação, de arquivamento, todo o trabalho de preservação patrimonial, histórica, documental do arquivo é ímpar. Projetos muito bons que precisam ser mantidos, precisam ser ampliados, né? Detectamos também que o prédio do Arquivo Público precisa de algumas inserções. Pedimos a Rafaela para que ela já providenciasse, né, esse projeto de inserção física no
no arquivo público, para que a gente também, de posse disso, possa estar buscando os recursos para que a gente possa estar viabilizando, mas já pedimos algumas questões que são pontuais e que a própria estrutura da prefeitura, né, a Secretaria de Obras, de Limpeza Pública, possa fazer. Chegamos lá e encontramos também mato, né, o jardim de inverno interno do palácio, um mato do tamanho de uma pessoa, né, a parte externa também, e aí nós já estamos providenciando atendimento a isso também, mas estamos buscando soluções a curto, a médio e a longo prazo, com planejamento, com parcerias. Então, a reabertura do Museu Histórico e a abertura do Arquivo Público, nós vamos estar muito atentos às indicações do Comitê da Crise, para que a gente possa estar viabilizando o atendimento presencial, mas estamos já viabilizando uma programação virtual, né, remota, para que ele possa estar prestando serviço e o retorno o mais rápido possível da equipe, né, de técnicos, para que aquele patrimônio não se perca, para que os documentos continuem sendo restaurados e que o trabalho ali possa estar sendo se efetivando com a maior rapidez possível. Então, tudo já foi levantado e agora é a gente trabalhar para poder resolver o problema. Mas, volto a dizer, os equipamentos culturais da nossa cidade, tirando aí o Museu Histórico e o Trianon, né? E o arquivo. E o arquivo, né, que também precisa desse atendimento estrutural de obras, né, mas também o trabalho lá foi muito bem feito pela equipe. Não, inclusive, lembrar que um dos motivos não é a questão de simpatia pessoal, embora eu até tenha pelas duas, mas o que você falou de atividade virtual tem sido feito desde que foi interrompida a atividade física, tanto do arquivo público quanto do museu. Rafaela no arquivo e Graziella no museu nunca deixaram a peteca cair, né? Sempre fizeram e fazem isso. Agora, senadora, estamos chegando ao final do programa. Temos falado da questão dos solares, né? O Rogério Bachini aqui coloca: o solar da Baronesa de Moriaé, em que pé está o andamento da iniciativa de restauração? Pergunta do telespectador. Mas eu acho que talvez Campos tenha alguns solares tombados pelo IPHAN, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O solar do Asilo do Carmo, o solar da Baronesa, o solar das Airizes. E o dos Airizes, até porque Campos da Tafona, ele está ali na margem direita de quem vai para Tafona, né? É um cartão postal, foi filmado Escravizaura, que para quem tem um pouco mais de idade, você lembra do sucesso que foi, inclusive em outros países do mundo, como a China, por exemplo, adoraram a novela, foi filmado ali. E foi a residência, talvez, a gente falou do Zé Cândido de Carvalho aqui, eu acho que ao lado do Zé Cândido de Carvalho, o grande vulto intelectual da cidade, que foi Alberto Lamego. Ele morou ali. E dá pena de ver, ele está completamente abandonado, parece que está sendo deixado que o tempo e a gravidade levem ele abaixo. O que vocês têm pensado, sabendo que estamos num momento de crise, mas o que vocês têm pensado para manutenção desses prédios históricos? Olha só, nós estamos verificando toda a documentação que estamos tendo acesso e com um pouco mais de tempo, né, a gente vai poder estar respondendo a vocês sobre essa questão desses solares de uma forma mais precisa e mais consistente. Nós estamos com 2 semanas, já levantamos muita coisa, mas nós estamos realizando ainda a transição de gestão e planejamento. Nem todos os dados nós estamos ainda disponibilizados. Essa questão do solar dos Airizes é uma questão muito problemática, né? Inclusive sobre a história do solar, existem aí controvérsias, alguns pesquisadores colocam, né, que a história ainda está um pouquinho mal contada, uns dizem que não houve escravizaura lá, enfim,
Não, Escravizaura é uma obra de ficção. Eu só coloquei porque foi filmada lá, lógico, é uma obra de ficção. Mas tornou o Soldado dos Aires conhecido no Brasil e no mundo, porque foi filmado lá. Ah, tá bom. É isso mesmo. E então, nós estamos assim, é um ponto preocupante no setor cultural, é o patrimônio, né, material. Esses prédios históricos realmente se encontram em risco eminente de ruína, né? Anos e anos de abandono, mas a gente está sabendo que existe realmente um processo jurídico, judicial, em relação à questão já transitado e julgado, essa informação que realmente eu soube, e que determina a cessão do prédio para o município, né? Então, o meu jurídico já está levantando toda essa questão para a gente ver em que situação se encontra. E é um outro desafio, e que a gente vai tentar dar a solução, vamos buscar a solução. Mas está em ruínas, realmente. Está em ruínas. Eu posso só engatar, auxiliadora, essa sua resposta com a pergunta do Edmundo também? Ele coloca aqui, outro ponto preocupante para o setor cultural de Campos é o patrimônio material. Prédios históricos encontram-se em péssimas condições e apresentam risco eminente de ruína, como você acabou de falar. Uma dessas construções é o Soldado dos Aires, localizado na BR-356, prédio de alto valor cultural para a região norte-fluminense, e já apresenta diversas evidências de desmonte da estrutura. Em apuração jornalística recente, confirmou haver processo judicial transitado em julgado, como você acabou de falar, que determina a cessão do prédio ao município, inclusive com previsão de busca de recursos e órgãos federais, como o IFAM, e multa por descumprimento. Qual o plano de uso dos solares e dos outros prédios históricos de Campos, visto que o uso é consenso que é a única forma de efetivamente preservá-los? No caso específico dos Aires, a Fundação tem conhecimento do processo que envolve? Pois é, foi o que eu disse, né? Sim. A gente está tomando conhecimento desse processo, o meu jurídico já está levantando essa questão e essa demanda para que a gente possa ter mais informação. Como eu disse, nós estamos há menos de 15 dias, né? À frente da Fundação Cultural. Então, toda essa documentação, todas essas questões estão sendo levantadas. Nem todos os dados nós tivemos nesses primeiros dias acesso. Não tivemos acesso. Nós estamos buscando, pesquisando, né, para que a gente possa ter essa informação, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, que a gente vai estar atentos às demandas da cultura, né, e a gente vai buscar os caminhos para tentar resolver. Não vai ser uma coisa fácil, porque, como eu disse a vocês, o patrimônio material do município está realmente numa situação bem preocupante e que vai requerer vontade de trabalho, vontade de planejamento, vontade política, apoio do executivo, do legislativo, da sociedade de uma maneira geral, para que esse trabalho todo que a gente está fazendo, ele possa se efetivar a curto, médio e longo prazo. Nem tudo vai poder ser realmente terminado no governo de Vladimir em 4 anos. É uma demanda muito grande. Esses prédios históricos, não é qualquer obra que pode ser feita. Né? Tem que ter o IFAM, tem que ter uma série de questões que precisam ser vistas. Então, o que eu posso dizer é que nós levantamos, a demanda está sendo planejada, os processos, né, e os projetos estão sendo construídos, e nós vamos buscar resolver com a prefeitura e com parcerias público-privada. E em Brasília. Nós vamos estar buscando em Brasília também, né, alternativas. Já sensibilizamos a deputada Clarissa, e ela precisando, a gente vai levar todos os projetos para que ela possa, de repente, estar construindo emendas de bancada para ter mais recursos, porque Campos é um patrimônio histórico-cultural conhecido
por todos nós e pelo mundo inteiro. A história do Brasil começou por aqui. Nós fazemos parte desse processo, dessa história. E a gente não pode deixar isso morrer. O que eu posso dizer é que vocês podem contar o meu empenho, o meu entendimento, o meu processo ideológico de defesa da cultura e da educação. Sabe? São dois instrumentos que me movimentam na vida pública, é a educação e a cultura, né? E aí eu procuro fazer isso com muita responsabilidade. Tenha certeza que, da minha parte, a gente vai estar trabalhando muito. E tenho certeza que a sensibilidade, o comprometimento do prefeito, inclusive porque, né, tem uma história aí também muito positiva no setor cultural da família dele, né? O Trianon, quando foi tombado, né, foi o antigo Trianon, né? O prefeito, na época, o prefeito Garotinho, ele arregaçou as mangas e foi em busca para reerguer o Trianon. E ele caiu. Indenização pelo derrubamento do prédio para reerguer o Trianon. Isso. A prefeita Rosinha restaurou o museu histórico da cidade, né? O chafariz, começou a revitalização do centro histórico, reformou o Trianon na época que a gente estava lá. Enfim, tem coisas muito positivas que aconteceram. E em função dessa história toda, desse compromisso, inclusive, com a cultura, porque a família dele vem dessa vertente, né? Só para lembrar, auxiliadora, o grupo político ao qual você pertence, de Garotinho, é um grupo que começa no teatro nos anos 70 e depois migra para a política. Exatamente. A gênese desse grupo, Garotinho, Rosinha, Fernando Leite, Ricardo André, Sérgio Mendes, eles vêm do teatro com o Horácio e daí passam à política. Eu quero até fazer aqui, você falou em Horácio, eu quero fazer até um agradecimento aqui à professora Horácio, porque a lei de incentivo à cultura, 8530, eu acho, de 2013, foi uma iniciativa, uma construção do professor Horácio. E ela abriu portas para o Fundo de Cultura, para a gente receber recursos. Então, ele contribuiu muito para que questões que possam estar sendo solucionadas agora viessem através desse trabalho que ele realizou. E aqui o Jair Gonçalves, que é pedindo, Aloysio, fale sobre esses últimos acontecimentos da violência ocorrida na Academia Pedral e outros mais. Falamos aqui, né? Já a auxiliadora já comentou, vai mobilizar com a equipe de segurança, tanto municipal quanto estadual, para que isso não volte a acontecer. E é lógico, lamentamos profundamente. Já estamos vendo, inclusive, demos assessoria jurídica ao presidente da Academia Pedralva, e ele já fez um boletim de ocorrência. O que a gente pôde fazer de apoio, de parceria, nós já estamos fazendo. Auxiliadora, são 9h07, passamos um pouco do final do programa. Luiz. E o Nogueira quer fazer uma pergunta, mas Nogueira, olha, se passar muito, você sabe que o Cristiano vai puxar nossa orelha, né? Não fala não. Hoje é feriado. Não, só para finalizar aqui, e naturalmente é aquela história, se ficar aqui amanhã todo, ou se voltar amanhã, a gente tem mais um caminhão de perguntas para fazer. E evidentemente que o tempo é pouco, desses 15 dias aí, talvez a boa parte ainda foi de sábado, domingo, feriado, então desconta os dias não trabalhados aí, né? Então, já viu, sobra pouco tempo, mas sobre a questão do Concultura, que é o Conselho Municipal de Cultura, já tem alguma agenda com eles, auxiliadora? Tem dia 19, semana que vem a gente já tem uma agenda, né? Já legal. Temos várias agendas, outro em fevereiro, já temos várias agendas construídas aí, tá? E eu queria, assim, espero que em outra oportunidade a gente esteja aqui para trazer coisas mais concretas já realizadas, né? E eu espero, sim, que a gente possa construir tudo isso junto, tá, Luiz? Nos ajude aí, seja nosso parceiro, porque a vontade de acertar é muito grande, tá bom? E volto a dizer a vocês, educação, aliás, cultura e educação, são dois lugares sagrados, mais sagrados dentro de uma cidade.
onde tudo se ancora. Se a gente conseguir fazer esse processo acontecer, muitas coisas de violência, de degradação do meio ambiente, questão de saúde preventiva, tudo isso vai funcionar melhor. Senadora, é só deixar o último registro do Edmundo Siqueira. Agradeço minhas perguntas feitas a Luísa, os mesmos que havia enviado anteriormente à senadora, que não obtive retorno. Agradeço novamente e informo que irei publicar as respostas desses questionamentos feitos por você. E a senadora, no que se refere a... Aqui, eu já respondi, as demandas foram muito grandes, mas eu já respondi, ele já deve estar recebendo. Então, Edmundo, está aí a resposta da presidente da Fundação, né? Mas refiz aqui algumas das perguntas que você respondeu aqui, até porque são muito importantes, o Edmundo acompanha isso muito de perto, e, assim, ele está falando de memória afetiva, né? Eu comecei nessa coisa de cultura por conta da poesia, né? Que é o caminho natural e concurso de poesia aqui em Campos para quem escreve para poeta, né? E tive a chance de ganhar 2 vezes o Festival de Poesia de Campos, uma vez era muito novo, foi em 92 a primeira vez, foi ali no anfiteatro do... Ai, meu Deus, fugiu o nome, do parque ali no mercado, que hoje ganha o nome de Capi. Sei. Teatro de Arena. O Teatro de Arena. É Alberto Lamego ali, né? Não, Alberto Lamego? O parque Alberto Sampaio. Alberto Sampaio, Tive a chance de ganhar ali em 92, muito novo, e depois tive a chance de ganhar no auditório que você disse que tá um caos ali do Palácio da Cultura. Já em 2007 ganhei de novo esse prêmio. Então, a parte minha atividade de jornalista, enquanto pessoa que está na cultura há algum tempo, se tem e terá, logicamente, um apoio crítico sempre, como se convém ser, mas você e qualquer outra pessoa, Kátia, que vocês fizerem, vocês vão ter voz e eco aqui, com certeza. Muito obrigada. Eu queria aproveitar, Aloysio, e pedir que você dê um grande abraço e um beijo na sua mãe, que a gente foi minha professora na Faculdade de Filosofia de Campos, uma querida, que além de professora, a gente ficou em muita sintonia, né? Então, dá um beijo, um abraço nela para mim. Sim, com certeza, transmito. E só para o último registro aqui, o Carlos Freitas, que é museólogo e foi diretor do Arquivo Público Municipal antes da Rafaela, ele coloca aqui, peraí, que pulou, os solares, apesar de tombados por instituições de preservação, são propriedades particulares. Para qualquer intervenção com recursos públicos, precisa ser muito bem estruturado. Deixa aí o registro. E obrigado, senadora, pela presença, pela entrevista. Muito obrigada. Eu quero registrar aqui o seguinte. Freitas é aquele gestor público de excelência, sabe por quê? Ele não deteve o conhecimento só para ele, ele formou líderes. E por isso o Arquivo Público hoje está funcionando do jeito que está. Quero parabenizar ele. Formou, inclusive, Rafaela e Graziella, né? São crias dele. Larissa. Graziella e Rafaela são chamadas no meio das meninas do Freitas. Tá bom. Obrigado, senadora. Muito obrigada. Tá? Obrigado, professora. Bom dia. Bom dia. Bom final de semana aí. Bom feriado e bom dia de Santo Amaro também aí. Que o Santo Amaro nos proteja. Amém. 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 E só para anunciar, Nogueira, na segunda-feira vão estar voltando com a presidente do Ciprozep, a Elaine Leão, uma questão aí que está... As consequências do decreto de calamidade aí do prefeito, que foram antecipadas pela Folha numa série de 11 painéis ano passado. E vamos estar conversando aí com a presidente do Ciprozep, Sindicato dos Servidores, a Elaine Leão, na segunda-feira. Voltamos aí. E bom final de semana a todos. Tá certo. Obrigado, Aloysio, também. Bom final de semana a todos. A você, Aloysio. Bom descanso aí. Amanhã, Folha da Manhã nas bancas bem cedo. E também na Casa dos Assinantes. São 9h13. O Folha no Ar, primeira edição, volta na segunda-feira com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.